Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande. Ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. Velutex, orgulho das nossas cores. E Leroy Merlin, a casa da... Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã de sábado, 29 de dezembro de 2018. Estamos começando mais um Viva a Casa CBN e eu, como sempre, te convido a entrar, se sentir em casa e fazer com a gente um programa sobre arquitetura, design de interiores e paisagismo. Eu sou Luciane Mamoré e o Viva a Casa, você sabe, tem o apoio editorial da Casa Cor Mato Grosso do Sul e hoje, último sábado do ano, vão se apagando as luzes de 2018 e acendendo a de 2019. E por isso, o tema dessa manhã é iluminação. E aqui comigo, o empresário, light designer, Nasser Ibrahim. Vamos abrir o nosso quadro Sala de Estar. Fim de ano, Réveillon, sempre show de luz, espetáculo pirotécnico. A luz é sempre uma forma de comemoração, de valorizar a beleza, mas também é uma especialidade profissional. E o Ibrahim, que está aqui comigo, como eu falei, é lighting designer. Conta pra gente, Ibrahim, bom dia. Conta pra gente o que faz um light designer. Bom dia, Luciana, bom dia a todos, um grande prazer estar aqui. O lighting designer, ele é a pessoa que pensa junto com o arquiteto responsável por uma obra ou o arquiteto responsável pelo projeto de interiores sobre como a luz vai interagir com as pessoas que habitam esse espaço. Então, a luz, né, no final de ano que você falou, que traz coisas boas, bons sentimentos, alto astral, numa residência, numa obra comercial, no dia a dia, ela pode e deve fazer isso também. E quando não pensada como tem que ser pensada, ela pode causar um efeito contrário. Porque a luz é sempre uma festa, né? A gente fala, um jantar à luz de velas, um show de iluminação, um show, enfim, as luzes que dançam. Mas ela tem uma função prática também, né? Ela tem uma função. A gente costuma dizer assim, que a luz, ela tem que mostrar aquilo que tem que ser visto, e ela também é capaz de esconder, eventualmente, aquilo que não precisa ser visto, do ponto de vista, falando só da visão. Uhum. Com relação ao sentimento, ela pode e deve despertar diversos sentimentos, né? Dependendo daquilo que você queira fazer. Então, o papel dela, como você disse, é fundamental e a abrangência que ela tem é bastante grande. Para cada ambiente e para cada, você falou de projetos comerciais, e para cada segmento, vamos dizer assim, comercial, tem uma diferença de luz? Tem. Na verdade, isso é uma norma que quando a gente faz um projeto, a gente tem também que se ater à questão normativa. Então, assim, diferentemente de num passado até recente, tem muita gente que ainda vê iluminação desta forma, que iluminação é eu chegar, comprar um produto numa empresa e colocar num espaço para iluminar esse espaço. Uhum. Isso é um olhar muito restrito, muito limitado da iluminação, né? Embora haja pessoas e situações que veem a iluminação dessa forma. Então a gente tem um outro olhar, que é um olhar mais técnico, que explora mais a questão da iluminação, e isso tem uma norma, isso é normatizado. Então, por exemplo, um empreendimento comercial, dependendo da atividade que é exercida neste ambiente, a norma prevê uma qualidade de iluminação que tem que ser respeitada para aquela atividade. Seria assim um grau de claridade? Isso. Para as pessoas entenderem melhor? Isso. Uma quantidade, o termo é lux, uma quantidade de lux que para dê uma aquele qualidade ambiente. Dê um padrão de claridade. De acordo com a necessidade humana, de acordo com a percepção dos nossos olhos para aquela atividade. Uhum. Então, vamos supor... um estúdio de uma rádio, como nós estamos. Um estúdio de uma rádio. Então, a norma diz que, olha, a pessoa que vai entrevistar, ela tem que escrever, ela toma nota, ela tem que ler. Então, o nível de iluminamento que você tem que ter num estúdio tem que ser um iluminamento que permite isso. E a norma já quantifica a quantidade de lux que é possível ou que é necessária para que uma pessoa
consiga tomar nota, ler, escrever no nível que agrade ao olho humano. Tá. Então, tudo isso é normatizado e o projeto tem que respeitar essas normas, sob responsabilidade técnica de quem assina e faz o projeto. Até para as autorizações de alvará, para todos os tipos de documentação. Nós fomos, inclusive, uma vez procurados por uma empresa que foi autuada pelo Ministério do Trabalho, porque o nível de iluminamento da área da empresa estava prejudicando os funcionários. Então, isso pode gerar uma deficiência visual que o funcionário não tinha, ele passa a ter, né? Então, isso é muito sério. Então, tem até uma questão legal, neste caso trabalhista, como consequência de uma iluminação não pensada. Aí também tem aquelas luzes que te deixam mais bonita, né? Tem uma amiga que sempre fala, o mundo podia ser nessa luz, porque eu fico ótima. Tem uma história bem interessante que quando você, por exemplo, vai iluminar uma boutique, a mulher, quando entra, vou falar mulher porque é mais ligado ao universo feminino, quando ela entra num camarim para provar a sua roupa, ela tem um espelho gigantesco na frente dela. Sim. Dependendo da luz, você pode ressaltar uma celulite, uma gordurinha indesejada, né? E aí então tem que ser uma luz de camarim, assim, luzes para todos os lados. Tem que ser quando ela entra no vestiário, né? Então, quando tem que ser uma luz, eu falei camarim, mas na verdade é vestiário, para provar uma roupa. Então, quando ela entra no vestiário, você tem que oferecer uma luz que ela se enxergue, que ela veja a roupa, mas que os detalhes não sejam muito percebidos, né? E tem uma questão que você falou da temperatura de cor, tem um filme que a gente encapa a lâmpada tubular e existem filmes de várias tonalidades. Aí tem um que a gente chama de filme Vera Fischer, porque todas as peças de teatro que ela participava, ela exigia essa cor desse filme. Dá pra encapar o mundo com esse filme Vera Fischer? É bem isso, porque aí ela ficava mais combina com a cor da pele dela. A pele fica mais, mas mais viva, mais direcionado para um tipo de cor de pessoa ou não? Isso daria em tese para quase todo mundo, não, fica mais bonito com aquele filtro? Para quase todo mundo. É claro que há alguns nuances que eventualmente você pode... quilo de filtro Vera Fischer, né? Então, assim, isso, como a gente vai fazer sempre uma iluminação de um vestiário em boutique, a gente sempre lembra desse detalhe, né? Então, a mulher ali, ela tem que sentir o tom da pele, né? Da mesma forma como a Vera Fischer quer ser vista, por exemplo, quando está em cena, né? Sim. Você tem que ter essa preocupação de oferecer um aspecto visual para quem está ali, para que a mulher veja aquilo que ela tem de belo e de bonito, e a roupa ajuda tudo isso, e a empresa consegue, né, fazer a venda objetivo, porque né? utilizou uma luz correta. Isso não é uma enganação, é simplesmente valorizar a qualidade que a mulher já tem, né? Ou seja, é você enxergar, né, com propriedade aquilo que deve ser visto, né? Agora, luzes de cena são mais específicas, São né? mais específicas. Inclusive, existe um segmento específico para a iluminação cênica. Na pós-graduação que eu fiz em Light Design, a gente teve, inclusive, uma cadeira específica com uma Light Design muito famosa nessa área, Jamile Torman, que aí é uma cadeira específica que tem as suas peculiaridades. Cênica, e isso também para televisão, para outros. Hoje, com essas câmeras tão potentes, né, tão tecnologicamente bem desenvolvidas, o desafio da luz deve ser imenso. É imenso. E se bem que muita coisa da iluminação cênica você pode levar, por exemplo, para a iluminação residencial, sobretudo. Uma sala para uma festa, uma iluminação cênica é tudo que a gente quer, né? Então aí, num ambiente, por exemplo, quando você está fazendo um projeto de iluminação de uma residência, você tem que sempre levar em consideração, primeiro, quais são as pessoas que habitam aquele espaço. Se é um casal um pouco mais de idade, ele tem uma necessidade de luz maior do que um living de um casal jovem. Se é um casal que tem filhos pequenos, precisa de um iluminamento diferente de um casal jovem que não tem filhos pequenos, né? Então, a gente sempre leva em consideração as pessoas que vão habitar aquele espaço. Você tem que levar em consideração também que as pessoas envelhecem nesse espaço.
Então, a luz ela tem que permitir esse envelhecimento com qualidade, né? E todos os cenários que você precisa criar para que, em todas as situações que você vive nesse ambiente, você sempre tenha uma luz apropriada àquela ocasião. Então, num ambiente, por exemplo, como um living, você tem uma luz geral, você tem uma luz de efeito, você tem uma luz de destaque de obras de arte, etc., de coisas que você quer valorizar. E aí o mix disso tudo faz com que você tenha cenários distintos para as atividades. Então não deixa de ser um pouco de uma iluminação cênica, assim, né? É uma iluminação cênica. Você cria cenários, né? Com tipos de lâmpadas, às vezes, diferentes entre uma coisa e outra, né? Mas a ideia, o conceito, a preocupação é bastante grande. Tanto é que é muito comum pessoas, lighting designers, que atuavam no mundo da iluminação cênica, passarem a trabalhar também como lighting designers de obras residenciais, comerciais, como apoio, porque está tudo muito interligado com as suas especificidades que sempre existem. Bacana. Eu estou conversando aqui com o Nasser Ibrahim, que é lighting designer, falando sobre luzes nesse fim de ano e iluminação. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando com o Viva Casa CBN, hoje falando sobre luzes, nesse sábado, encerrando 2018, Réveillon. Luz é sempre sinônimo de festa e festa de luz, né? A gente sempre quer uma iluminação diferente num dia de evento, num dia de casa. Estou conversando aqui com o light designer, Nasser Ibrahim. Ibrahim, festa, luzes, a gente já pensa em vela e pensa em... Mas pode ter o ambiente já preparado, já com uma forma de luz já preparada para um dia de festa, né? Com certeza. Então, assim, você sempre tem que observar tudo que vai ser, né, realizado em um determinado ambiente e preparar a luz para todas essas situações. Então, por exemplo, quando você tem uma festa em que você tem pessoas de uma certa idade, então, apesar de ser uma festa, exige um nível de iluminamento. Se você tem festa, uma balada só com pessoas jovens, etc., continua sendo uma festa. Que se cair já nem dá tanto problema. É uma festa, mas é um outro nível de iluminamento. A gente pode ficar mais bonita daí. É uma festa com crianças. É um outro... Tudo é festa. Mas, assim, a gente tem que sempre entender que o ser humano é o principal ator, né, de um espaço. Então, tudo tem que atendê-lo nas suas necessidades. Aí, depois, no segundo passo da luz, tem o designer da peça, né? Porque, assim, ó, e quando se fala assim, vamos pôr um lustre, a pessoa já pensa na beleza daquele produto. Mas não é só o lustre, né, Ibrahim? É o designer da peça, ou lustre, como se diz comumente, né? Que é a luminária, enfim. Mas, além disso tudo, a qualidade de luz que ele oferece. Luciane, isso nos daria um dia inteiro falando só sobre isso. Porque tudo isso que você falou, hoje ainda tem um outro componente, que é a tecnologia. Até pouco tempo atrás, uma empresa que produzia equipamentos, ela era uma fábrica que produzia uma luminária, um equipamento, né, geralmente em alumínio, que tinha lá a sua função e que ia para uma obra. E que nessa obra ele recebia uma fonte de luz, que é a lâmpada. Ok? Hoje em dia, com a tecnologia do LED, as fábricas de iluminação estão se transformando em indústrias de iluminação. Por quê? Porque a luminária sai da fábrica com a sua fonte de luz já incorporada. Então, ela não produz luminárias, ela produz um equipamento que emite luz. E isso é uma coisa que, em pouquíssimo tempo, nós vamos nos lembrar dessa conversa e você verá o tanto que isso vai caminhar a passos extremamente largos. E aí entra uma questão muito importante, que tem a ver com a qualidade do equipamento que emite luz, né? Porque aí, igualmente com relação a outros produtos, no tocante à iluminação,
você tem hoje, terá cada vez mais um produto que se diz produzido para uma determinada solução, só que uma qualidade completamente diferente de um outro produto que também se diz produzido para atender aquela mesma necessidade. Agora, Ibrahim, não parece tudo muito complexo, assim? Aquela coisa de, troca a lâmpada, como se tem ainda, né? Isso vai acabar? Troca a lâmpada simplesmente, uma coisa mais simples? Não vai ter mais lâmpada. Aliás, a gente está... E aí troca a peça toda? Exemplo. Como que é, economicamente falando, a viabilidade disso? Há 4 anos atrás, todo mundo tinha na sua casa uma lâmpada dicróica halógena em vários ambientes. Que queima a peça. Hoje né? em dia, não existe mais lâmpada dicróica halógena em nenhum projeto. Até nós porque estamos falando de uma mudança... o consumo é imenso também, né? Também. Nós estamos falando de 3 anos. É entendeu? verdade. Aí, o que aconteceu? As fábricas, né, que têm um interesse comercial bastante grande, o que aconteceu? Com a tecnologia do LED sendo desenvolvida a passos largos, no início se pegou essa tecnologia do LED para se produzir lâmpadas avulsas para que as pessoas conseguissem trocar uma lâmpada dicróica que consumia 50 watts numa luminária que ela já tinha, Sim. por uma outra lâmpada dicróica, agora em LED, de 7 watts. Só que daqui a pouco, essa lâmpada dicróica de LED de 7 watts vai deixar de existir. Por quê? Porque a própria luminária que utiliza... É uma dicróica de LED. Comparado com a outra, que é uma dicróica halógena, certo? A dicróica halógena consumia 50 watts. E essa a dicróica em LED consome 7 e dura 20 mil horas, 30 mil horas, dependendo da qualidade do produto. E dá uma né? luz cada vez com temperatura mais fria, assim, né? Mais não aquece. Mas agora, cada vez mais, o nível a temperatura de cor do LED se aproxima da lâmpada halógena. Então, daqui a pouquinho, hoje a gente já tem lâmpadas em LED que você coloca ao lado de uma halógena e a diferença é quase imperceptível. Aí depende daquilo que a gente falou antes, da qualidade do produto. Por outro lado, você tem lâmpadas dicróicas em LED que não valem 10% do preço que a pessoa paga por elas. E às vezes clara demais, Isso, né? Mas muito daqui branca. a pouco, essa luminária que recebe uma lâmpada avulsa nela para emitir luz, ninguém vai mais produzir. Você acha então que nós estamos vivendo, nós estamos na era da disrupção, né? Todas as mexidas, né? Sistema construtivo, aparelho telefônico, tudo. E na luz também? Estamos vivendo esse momento? Com certeza, assim, a gente vive isso no dia a dia porque a gente, né, coloca em projetos os produtos de uma marca, né? E esta marca, ela tem no Brasil mais de 45 anos de mercado. Hoje, a transformação que nós estamos tendo no chão de fábrica é uma coisa, assim, muito grande. Então, desafio para o line designer, para os profissionais, os arquitetos, especialistas em luz, tá consumindo essa tecnologia, aprendendo o dia inteiro. Olha, o que eu costumo dizer é o seguinte, um arquiteto que projeta vamos falar de residência, um arquiteto que projeta uma residência, ou um arquiteto que vai fazer um projeto de interiores de uma residência, hoje ele tem à sua disposição uma quantidade de informações que é humanamente impossível que ele consiga dominá-las todas. Porque isso que nós estamos falando de iluminação, como você falou, é uma disruptura em todos os segmentos. Então, o que o lighting designer faz? Ele entra em parceria com o arquiteto e diz, olha, com relação à iluminação, eu vou cuidar deste tópico para você. E aí o lighting designer faz o projeto de iluminação. Quem dá o ok final é o arquiteto responsável por aquela obra, porque quando ele projeta uma obra, ele também já tem em mente como a luz vai ocupar aquele espaço. Vai trabalhar, tem as janelas, os rasgos de luz natural, tudo mais, né? Exatamente. Então, ele dá a palavra final e depois isso é submetido ao cliente final, que, né, tem aquela solução ali pronta.
para depois os equipamentos serem colocados Isso em tudo obra. pensando em consumo, pensando em todo... Consumo, toda conforto, atividades. O design das peças, peças. dos lustres, enfim, né? Exatamente, tudo isso. Então, assim, é um universo bastante grande que eu falei que é um universo completamente diferente daquela situação que você tinha muito e que agora você tem pouco, que é, estou terminando a minha obra, agora eu vou lá comprar as luminárias para colocar aqui, entendeu? É um universo, são 2 caminhos completamente distintos, né? O ideal é que esses projetos nasçam paralelamente, em conjunto, né? Exatamente. Os projetos nascem juntos. O profissional faz o projeto arquitetônico, define a arquitetura de interiores. Antes de fazer a primeira fundação na obra, esse projeto de arquitetura com o de interiores é enviado para nós e nós fazemos a proposta de iluminação. Essa proposta de iluminação, que é o projeto luminotécnico, ele vai para ser feito o projeto elétrico por um engenheiro eletricista. Que aí Porque ele aí já ele já agrega distribui tomadas, todas as ar-condicionado. tomadas e tudo de acordo já com o projeto luminotécnico. Isso. E aí a definição da peça final de acabamento pode vir depois ou ela é feita tudo junto? Pode e até assim, são dois grupos distintos. Porque às vezes o cliente não está assim tão resolvido, né? É. E as obras às vezes demoram 1 ano de execução, até mais, enfim. Então, aí são 2 grupos de solução de iluminação. Aquela iluminação técnica e a iluminação decorativa. O que a gente aconselha é a aquisição para a obra dos equipamentos técnicos, você pode fazer com a obra estando no início. Porque é uma iluminação que não tem interferência em decoração, né, em acabamentos, em nada disso. A parte decorativa, a gente sempre aconselha a deixar para uma etapa posterior. Porque, por exemplo, você falou em lustre. Um lustre da mesa de jantar. Uma mesa de jantar que você tem o tampo dela em madeira, quando você coloca um lustre sobre ela, em que a lâmpada está naquele lustre e não tem nenhum fechamento embaixo dessa luminária, a madeira não reflete a lâmpada. Agora, se você coloca esse mesmo lustre sem fechamento embaixo dele, numa mesa em vidro espelhada, na hora que você acende, vai refletir a lâmpada ali. E vai ofuscar todo mundo. Todo mundo. Então, dependendo do tipo do tampo da mesa, você tem que pensar num tipo de pendente. São muitos detalhes, né, Ibrahim? Então, São isso muitos fica detalhes. por uma segunda etapa, essas peças decorativas. Tá entendeu? bom, eu estou conversando com o Nasser Ibrahim, que é da Light Design, que tem, além dele, uma equipe lá de arquitetos especialistas em design, em luz, né, em design de luz, outros light designers. Que dica que você daria, Ibrahim, para quem não está nessa fase de começar tudo do zero, já tem a sua casa e quer mexer um pouco na luz? Tem uma possibilidade ou é sempre uma grande obra? Não, existem possibilidades assim de você, na verdade, se você utilizar a fonte de luz correta, com a temperatura de cor correta, com a quantidade de lumens que são, né, gerados por essa fonte de luz de forma correta, você transforma o ambiente. Então, é muito comum, possível, né, aí ao alcance de todos, você melhorar a iluminação que você tem, mantendo as suas luminárias e só colocando a temperatura de cor correta e a fonte emissora de luz de forma correta. Você já muda completamente o ambiente. Né? Então... Porque, como você falou no início, luz é sensações, né? São percepções. Então, você muda totalmente esse astral. E aí vai ao encontro daquilo que a gente falou também na temperatura de cor. Então, por exemplo, uma varanda, né, que a pessoa tem na casa dela. Varanda, você senta para você conversar, para tomar um tereré, né, para relaxar. Então, num ambiente como esse, varanda, living, você tem que ter lâmpadas com temperatura de cor mais para o tom amarelado, de 2.700. E que possa graduar, né? Você falou do dimmer, né, que é uma indústria pioneira que lançou isso, que é aquele botãozinho que faz um milagre.
faz um milagre. Da luz acontecer, ou para menos ou para mais. E aí você tem um dimmer, que é uma solução que a gente diz stand-alone, que é um dimmer numa parede, que você vai lá e mexe, com ele a mão, aumenta... que é uma coisa simples. Simples. Ou você tem um sistema de controle de iluminação. Mas aí o cliente tem que fazer um curso para trabalhar com para conseguir aí é que resolver. Não. Porque dá aquela palpitação, sobretudo nos mais velhos, que se aquilo vai funcionar, enfim, eu não tenho que chamar a criança para vir ajudar todo dia. Depende da marca do equipamento que você coloca. Nós trabalhamos, por exemplo, com uma marca americana que é a Lutron. Qual é a grande preocupação da Lutron? Eu tenho que oferecer uma solução de controle de iluminação fácil, que qualquer um tenha acesso, modular. Que qualquer um pode mudar. Aí eu tenho um cenário aqui que eu gravei previamente. Senão eu não precisa contratar um cenógrafo, né? Não, hoje a gente tem. Aí depende do equipamento, né, da marca, da preocupação da empresa. A gente trabalha com essa marca americana, que é pioneira. Uma outra preocupação também em controle de iluminação é o seguinte: você coloca um controle de iluminação no living do seu apartamento. Uhum. Daqui 3 anos acontece algum problema. Você tem que ter reposição. E nós já tivemos alguns fabricantes que simplesmente diziam: olha, esse produto não tem mais, o cliente tem que comprar outro. Tudo de novo. Não, isso é incabível. Aí fica inviável. Então hoje, né, a gente só trabalha com essa marca porque a qualquer momento você pode atualizar esse sistema sem nenhum problema e de extrema facilidade na operação. Bacana, tá bom, gente. Hoje estão acabando, então, nosso bate-papo aqui. Ibrahim, quero agradecer a sua participação. Assunto luz, é sempre uma delícia falar. Eu agradeço. Agradeço a você, obrigado aí aos ouvintes que nos acompanharam. A gente está à disposição. Eu amo falar sobre luz. Mas é realmente envolvente. Obrigada. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande. Ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. Velutex, orgulho das nossas cores. E Leroy Merlin, a casa da sua casa.